Oi, gente! Hoje nós vamos falar de TDAH. Como que é o TDAH e como que gera problemas no meio da família quando a família não entende que a criança tem TDAH ou alguém da família e não compreende como que o TDAH funciona, como que ele influencia no comportamento daquela pessoa. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção. Existem 3 tipos de TDAH, por isso que a gente vê tantas crianças, às vezes a gente percebe, né, que umas são muito agitadas, ou às vezes a gente percebe uma pessoa adulta que fala que tem TDAH e é diferente, então vou explicar isso aqui. São 3 tipos, um é predominante, hiperativo e impulsivo, o outro é predominante desatento e o outro é um tipo combinado ou misto. Esse tipo combinado ou misto pode ter as duas partes juntas, né? Que é o predominante desatento e aquele que é muito hiperativo e impulsivo. Por que muito imperativo e impulsivo? Aquela criança que você vê que ela não consegue ficar quieta de forma nenhuma. Ela é muito agitada, a mãe põe para sentar para ver uma TV ou põe para comer alguma coisa, aquela criança se levanta, tá na escola, ela não consegue ficar sentada, tá batendo perna, tá batendo e ela não para minuto nenhum. Mas tem o outro que é muito desatento, que é uma criança que parece que ela tá voada no mundo da lua, tá falando, ela tá dispersa. Mas tem o outro TDAH, que são os dois juntos, né? A pessoa muito desatenta, mas também muito hiperativa. Por isso que chega reclamações dos professores que a criança não para de falar, a criança não para quieta, a criança não consegue fazer as atividades, ela não consegue prestar atenção, ela não aprende. E aí quando chega em casa, os pais ficam muito irritados com aquela situação toda. Às vezes os pais estão pagando escola particular e a criança está daquele jeito. Às vezes os pais batem, põem de castigo. Essa criança com TDAH, ela sofre muito bullying na escola, não somente na escola, mas no meio familiar. Por que que isso ocorre? A criança ou o adulto que tem TDAH, o cérebro dela não funciona como uma pessoa neurotípica, uma pessoa que não tem o transtorno. O córtex pré-frontal é menor e os neurotransmissores que enviam para a pessoa a sensação de prazer, que atuam na área da atenção, do aprendizado, que controlam as emoções, que a pessoa consegue lidar com suas emoções de uma maneira mais tranquila, não ficar com estresse, ansiedade. Para o TDAH, são em níveis mais baixos, como a noradrenalina, a dopamina, que são os neurotransmissores que emitem para aquela pessoa, para o cérebro daquela pessoa, a sensação de prazer, de bem-estar. Ela consegue lidar melhor com suas emoções, com as suas impulsividades. Então, há um sofrimento grande para aquela pessoa que tem TDAH, porque a mente dela está trabalhando muito mais rápido que uma pessoa que não tem um transtorno. Então, a dificuldade da pessoa que tem o TDAH de aprendizado é maior porque ela não consegue ter a atenção dela focada só ali. Se ela tem muitos estímulos como luz, som, cachorro latindo, pessoa conversando próximo a ela, um outro barulho batendo, aquilo para ela tá pegando de todos os lados. É como se uma pessoa fizesse uma reunião familiar e ali várias pessoas começassem a conversar à mesa. Ela fica desesperada porque ela quer pegar a atenção daqui, pega a atenção daqui. E muitas pessoas são diagnosticadas tardiamente, como foi o caso aqui em casa. O meu filho foi diagnosticado com 27 anos de idade, eu há pouco tempo, porque a gente luta contra os diagnósticos, né? Mesmo eu lá na faculdade, tendo muita dificuldade para aprender, para absorver tudo ali que estava sendo ensinado, para mim foi muito mais difícil. Enquanto a pessoa lia um texto uma vez, eu lia 4. Então, todas as vezes que tinha uma prova, para mim era uma
tortura, lendo várias vezes, tentando ler aquilo para ver se aquilo entrava na minha mente, enquanto para outros era tão fácil. E aí vem a questão da baixa autoestima, que o TDAH tem também. Porque quando ele se percebe diferente do outro, a dificuldade que ele tem para aprender, para absorver aquilo que lhe está sendo ensinado, de prestar atenção ali, ele se sente pior, se sente inferior, se sente deslocado no meio social. Né? Não que o TDAH seja menos inteligente, porque a gente percebe pelos estudos que não tem a ver com a inteligência, tem a ver com a dificuldade de atenção, a dificuldade daquela pessoa sentir prazer, porque tudo aquilo que desgasta, né, a pessoa que tem TDAH, por exemplo, ficar muito tempo na frente de um livro, na frente de um computador, lendo um livro muito tempo, sentada, fazendo relatórios, estudando, tudo isso para o TDAH é muito desgastante, suga muito energia. Então ele fica em busca de aliviar aquela energia. Tanto que quando a pessoa que tem TDAH, ela está conversando com uma outra pessoa, ela sai fora do ar. A mente dela, ela é como se ela ficar com aquela atenção focada naquela pessoa que está conversando com ela. É tão assim desgastante porque ela tem que gerar muita energia para focar, para tirar o foco das coisas que estão à volta. Então ela gasta muita energia focando numa pessoa só. Então ela sai fora do ar. É como se ela descansasse ali. E aí quando ela volta, a pessoa está falando sobre aquele assunto, mas lá no final a pessoa não sabe o que ela está falando. E aí ela vai perguntar, quer dizer, quem está conversando com ela pensa assim, não, ela está sem interesse nenhum em mim. Ela nem quer saber do que eu estou passando, fica com raiva. E isso acontece nos relacionamentos conjugais, onde que ocorre muita separação, porque a pessoa que tem TDAH, ela não costuma lembrar de datas, não lembra de datas de aniversário, não lembra de nomes às vezes, de nome de autores, não lembra por exemplo, ela guardou uma coisa, às vezes ela não lembra, às vezes o marido ou a esposa tá conversando algo muito sério, tá querendo resolver a situação do casamento, ou uma situação tá ocorrendo ali que precisa ser resolvida, mas o TDAH, a pessoa que tem o TDAH, ela sai fora do ar, por causa do esgotamento dela mental, porque para ela, como eu já disse, é um esforço muito grande prestar atenção. Então, é como se ela demonstrasse falta de interesse para aquele cônjuge, para o namorado, para o amigo. E aí, ela agindo dessa forma, as pessoas não querem ter muito contato com ela. Então, ela acaba ficando muito sozinha. Ela se isola, porque muitas vezes ela está num grupo de pessoas e como ela sai fora do ar, muitas vezes ela não consegue prestar atenção em tudo, dar atenção para todo mundo. Às vezes as pessoas acham que ela é snob, porque ela está tentando conversar, comunicar com ela, mas ela não consegue prestar atenção, ficar só focada naquela pessoa. Ela está focada aqui, mas ela está focada em outra situação, ela se volta para outra situação muito rápido, as pessoas acham que ela não tem interesse, que ela não está envolvida, então deixa aquela pessoa que tem TDAH mais de lado. Então, se tem um evento, ela é nunca convidada, as pessoas acham que ela não é uma pessoa interessante para estar ali, porque se ela não está envolvida muito com eles, né, então a pessoa vai ficando muito isolada, e há um sofrimento interno muito grande da pessoa que tem TDAH. Porque ela procrastina muito. Como ela tem a dificuldade de atenção, gasta muita energia, então às vezes ela tem ideias mirabolantes, fantásticas, mas tá tudo engavetado. Por quê? Porque para ela colocar aquilo em ordem, colocar para funcionar, vai gastar muita energia. Então ela procrastina. Tudo aquilo que para ela vai gerar gasto de energia, ela vai deixando para depois, porque mexer com aquilo tudo é muito torturante, vamos dizer assim. E o TDAH, a pessoa que é diagnosticado com TDAH,
ela tem uma sensação assim de angústia muitas vezes, porque falta prazer. Como eu já disse, o neurotransmissor dela não funciona igual aos outros, não libera para ela da mesma forma que as outras pessoas têm. Então ela tem que buscar preencher essas áreas que dá muito tédio. Ela não consegue ficar muito tempo agindo numa mesma forma. Então a pessoa não para no trabalho, como já disse, ela fica entediada das coisas, está sempre mudando de ideia, está sempre querendo fazer algo novo, porque tudo fica entediante. Então, a pessoa que convive com a pessoa que tem TDAH, ela não compreende isso. Às vezes, já aconteceu fatos assim de pessoas, não só comigo, mas de outras pessoas que eu convivo, que eu já tive que lidar, que eu já atendi, ser chamada de burra, de retardada. Ah, você já comeu banana hoje por causa daquela Magda lá de trás? Porque a pessoa não compreende. Não sabe que a outra tem TDAH, não sabe da dificuldade que ela tem para elaborar as coisas, não sabe da dificuldade que ela tem de prestar atenção, porque às vezes ela está ali conversando com a outra pessoa, mas como ela dá uma viajada e ela volta, o assunto já acabou, então ela faz uma pergunta inadequada, quer dizer, a pessoa já falou a respeito daquilo, mas ela está perguntando a respeito daquilo, e ela não conseguiu perceber. E aí, mas tem um outro lado que é muito bom, mas também, vamos dizer assim, pode trazer alguns probleminhas, que a pessoa que tem TDAH, ela tem, naquilo que ela gosta, ela foca muito. Ela foca de uma forma que ela não consegue prestar atenção mais em nada. Como eu sou psicóloga, eu gosto de atender as pessoas, é o hiperfoco. Eu focava ali e não tinha problema com o atendimento. Eu conseguia prestar atenção no que meus pacientes estavam me trazendo e ainda fazer análise ali, porque é algo que eu gosto muito. Como meu filho, que aprendeu a tocar guitarra sozinho, aprendeu a tocar violão sozinho, baixo sozinho, toca outros instrumentos, porque ele gosta muito. Então ele sabe falar sobre todos os instrumentos que você imaginar a respeito deles, qualidade e tudo mais, porque tudo aquilo que interessa para ele estuda, mas ele fica focado, nada atrapalha ele. Mas, como eu já disse, o TDAH em cada pessoa é diferente. Meu filho tem esse hiperfoco de estudar, ouvir música e conseguir prestar atenção. Eu já não consigo estudar e ouvir música. Se eu estiver estudando e alguém estiver perto de mim falando, eu não consigo estudar. Então, cada pessoa tem a sua individualidade, tem a sua situação. Então, é importantíssimo a família buscar compreender o que está acontecendo com seu filho. Não fazer testes de revista, testes de internet, mas buscar um neuropsicólogo, buscar um psiquiatra que é especialista em TDAH, buscar um neuro que é especialista em TDAH para fazer as avaliações, porque eles vão passar por testes psicológicos para poder dar o diagnóstico se aquela pessoa tem TDAH ou não. Porque tem muita gente aí falando que tem TDAH sem fazer uma avaliação, sem passar por um médico. E às vezes são traumas. O TDAH, a pessoa facilita mais a pessoa ter traumas por causa de tudo isso que ela viveu, né? Por causa de ser da forma que ela acaba tendo problema com bullying, questões familiares, as famílias se afastam, a família faz chacota, ri muito, a família imita. Então, tudo isso atrapalha os relacionamentos. Mas nós vamos dar continuidade no outro vídeo.